Existe aqueles que ele separou a pastor. Existe aqueles que vieram já como profeta na face da terra. Existe aqueles que vieram para fazer o trabalho de evangelismo. Existe aquele que veio também para ser um missionário, né, fazer missões pela terra. Mas o que eu gostaria que ficasse gravado hoje no coração dos pastores, dos obreiros e da nave da igreja, que Cristo Jesus, ele foi vendido por 30 moedas. Cristo Jesus tinha do seu lado um traidor chamado Judas. E esse Judas, ele teve a capacidade de vender o Senhor seu Deus, que era Cristo Jesus. E às vezes, igreja, se você observar e prestar bem atenção, por que Judas vende Cristo Jesus? Por que Judas entrega Cristo Jesus por 30 moedas? Por que Cristo Jesus aceitou ainda com que Judas permanecesse do lado dele, mesmo sabendo que Judas era um traidor, mesmo sabendo que aquele que o traiu estava ali o tempo todo ao lado dele? E Cristo Jesus, em nenhum momento ele aponta o dedo para Judas, mas ele diz para Judas, para com que ele entendesse, porque para quem sabe ler, um pingo é letra. E Jesus disse assim: entre nós um é diabo. Jesus não disse assim: Judas, o diabo tomou posse de você. Jesus foi bem objetivo: entre nós um é diabo. E você tem que saber que você vai ter várias decepções na sua vida pela frente, tanto na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, em tudo na sua vida. Mas Deus também, ele colocou nas suas mãos autoridade para com que você pudesse expulsar demônios, expulsar a fraqueza que está dentro de você, tirar tudo quanto não presta que está sobre a tua vida. Mas pastor, mas de que maneira que eu vou conseguir fazer com que isso funcione na minha vida? Existe a palavra fidelidade, a palavra sinceridade. Se você observar bem, Salmos 24, ele está dizendo assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. O que ele está querendo dizer, esses salmos? Às vezes nós somos falsos com nós mesmos. Às vezes a falsidade está dentro de nós e ela nos trai, e a gente não percebe que dentro de nós existe uma pitada de falsidade. Dentro de mim existe uma pitada de falsidade para comigo mesmo. E essa pitada de falsidade, ela faz com que eu tropece, com que eu caia, com que eu não possa caminhar, com que eu não possa alcançar aquilo que eu estou buscando, com que eu não possa ter uma comunhão grandiosa com Deus. Porque eu permiti com que a própria falsidade que está dentro de mim tomasse conta da minha mente, dizendo que eu sou um fracassado, dizendo que eu sou um derrotado, dizendo que eu não sou ninguém, que a minha vida não vale nada e que não presta, e que tudo quanto eu coloco as minhas mãos, nada vai para frente. Eu estou sendo falso comigo mesmo, porque eu estou jogando a minha capacidade no lixo, aquilo que Deus me capacitou no lixo, e estou dando ouvido à minha falsidade que está dentro de mim. Por que a minha falsidade? Porque eu dou continuidade naquilo que eu estou afirmando. Não dá certo, porque que na minha vida nada vai para frente. Se Deus fosse comigo, eu não estaria vivendo desse jeito. Se Deus fosse abençoador na minha vida, eu não estaria vivendo uma vida dessa. Por que eu estou vivendo desse jeito? Mas você não pode culpar a Deus, porque Deus diz assim: aquele que estiver com as suas mãos limpas, aquele que... Igreja, olha isso, isso é muito lindo se você prestar bem atenção. O que é limpo de mãos e puro de coração. O que Deus está falando? Limpo de mãos. Limpo de mãos. Deus diz assim para você assim: não traga ódio de ninguém no seu coração. Não traga ódio de nada que acontece na sua vida, ou ira para dentro de você. Não permita com que as suas mãos se tornem sujas. Não permita com que as suas mãos se sujem com aquilo que não é bom. O que será, hein? O que será que é?
seria isso aqui? Olha o que eu estou fazendo. Olha o que a minha mão está fazendo. Mania de apontar os outros, mania de se auto-achar melhor, mania de querer apontar as pessoas sem mesmo saber o que a pessoa está passando, o que está acontecendo dentro do sentimento daquela pessoa, o que está vendo na vida daquela pessoa. Mas eu vivo aquilo que está dentro de mim, a minha falsidade. Eu sou uma pessoa falsa, hipócrita. Por quê? Porque eu sou falso. E eu não posso permitir com que essa falsidade habite dentro de mim. E a igreja hoje tem que entender que dentro de você existe um demôniozinho que ele te cutuca. E esse demôniozinho chama-se falsidade. E essa falsidade não é para com as pessoas, não. É para consigo mesmo. É para consigo mesmo. João 10:10 diz assim, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E quando ele vem para roubar, matar e destruir, ele vem para apontar você. E você começa a apontar você mesmo. Você começa a apontar tudo na sua vida. Mas tem pessoas que têm a tal da ignorância, que ele não consegue ver que ele tem defeitos. Ele não consegue ver que há defeitos nele, e que ele precisa corrigir esses defeitos que estão sobre ele. Ele precisa mudar isso na vida dele. Ele tem que parar de se auto-achar correto, de se auto-achar que tudo que ele está fazendo está certo. Ele tem que lavar as suas mãos e mostrar para Deus que em suas mãos não há mais sujeira nenhuma a respeito da integridade espiritual dele. A minha integridade espiritual está sã e perfeita. Mas para ela estar sã e perfeita, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar essa falsidade que habita dentro de mim. Igreja, a falsidade que eu estou dizendo que habita dentro de ti hoje, dentro da nave, eu não estou dizendo que você é falso com aquele que está do teu lado, com aquele que está na tua casa. Eu estou dizendo que você é falso consigo mesmo, com você mesmo. Quando você mente, você está sendo falso para você mesmo. Quando você faz algo que você sabe que está te beneficiando, mas não está beneficiando o outro, você está sendo falso consigo mesmo. Você tem que entender, a palavra falsidade, ela tem vários caminhos, mas tem a falsidade interior. E Judas tinha a falsidade interior. Judas tinha dentro dele uma falsidade muito grande, mas a qual Cristo Jesus nunca o apontou, mas deixou para ver se ele poderia se arrepender. Porque quando ele cita, entre nós um é diabo, naquele momento ele deu a chance de Judas dizer assim: Senhor, mestre, eu quero te pedir perdão, porque eu te traí. Se Judas nesse momento se nesse momento ele mudasse a sua opinião, tirasse a sua falsidade interna, Cristo Jesus teria o perdoado neste momento. Não é depois de 3 dias, Ai, se Judas estivesse esperado Jesus ressuscitar, depois de 3 dias ele não teria se matado, porque Jesus é o amor. Não, meu irmão, Jesus é justiça, e Jesus foi justo com ele naquele momento. Entre nós um é diabo. E se ele houvesse se declarado naquele momento: mestre, realmente dentro de mim habitou o diabo, habitou a falsidade, e eu fui falso para com o Senhor, e hoje eu gostaria de lhe pedir perdão, para com que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, não deixasse com que eu padecesse. E às vezes você, cristão, por que eu pedi para com que os pastores ouvissem a palavra, para com que os pastores tomassem posse dessa palavra? Porque nós, mesmo sendo pastores, diáconos, obreiros, às vezes dentro de nós também passa uma certa angústia. Só que o diabo, ele quer usar a palavra na boca do servo de Deus. O diabo, ele quer usar a boca do servo de Deus para falar certas coisas que ele não deve falar. Ele não deve falar, porque não existe perfeição, igreja. Se todos fossem perfeitos, Deus ia buscar vocês como buscou Elias, buscou Moisés. Vocês não estariam aqui hoje.
estariam outras pessoas ouvindo a palavra no teu lugar, mas ainda não habitou sobre ti a perfeição. E quando a perfeição habitar sobre ti, Deus vai te arrebatar. O teu corpo não vai ficar nem na terra, porque Deus vai te arrebatar. Entenda o que Deus está falando para você hoje. Não espere com que eu precisa vir até você hoje e falar para você, lavar as suas mãos, para com que você limpe o seu coração. Não espere com que Cristo Jesus venha até você. Cristo Jesus já vem incomodando o seu coração através do Espírito Santo por muito tempo. E há muito tempo o Espírito Santo de Deus vem incomodando o seu coração sobre a palavra de Deus, e não temos discernimento da palavra de Deus. Pedir discernimento da palavra de Deus. Todo mundo fala assim, eu queria aprender a palavra. Aprender a palavra é fácil, meu irmão. Faz aí teologia, faz uma escola bíblica, faz o que você quiser aí. Mas agora, você ter discernimento do Espírito Santo da palavra, isso daí é para poucos na face da terra. São poucos que têm esse dom do discernimento da palavra. Você vê a maioria de pessoas que sobem no altar, ele sobe com um tablet, ou ele sobe com um esboço gigantesco, e ele está pregando ali, está de olho no esboço. Ou puxa o tablet ali, ele vem falar com você, volta, dá uma rodadinha no tablet, tá. Ou senão aquele esboço, aquela coisa que não provém de Deus, porque não é o Espírito de Deus que está trazendo a palavra à casa de Deus, mas sim o homem volta de novo. Aonde o homem volta? Lá na terra que Deus deu, a terra que Deus prometeu, a terra que manava leite e mel, porque tudo tinha que ser decorado de acordo o rei pedia, mas não de acordo Deus queria como fosse. Deus levanta Jeremias para ir à porta do templo e falar sobre o pecado do povo e sobre o erro do povo. Jeremias, nesse momento, ele não se contém que o Espírito de Deus tome posse dele, e nesse momento o Espírito de Deus toma posse de Jeremias, e nesse momento Jeremias começa a falar sobre o pecado de Jerusalém, Jeremias começa a falar sobre o pecado de Judá, Jeremias começa a falar sobre tudo o que estava acontecendo, sobre o que aquele povo estava fazendo, sobre as estátuas que aquele povo estava adorando, sobre o erro que aquele povo estava vivendo. Aquele povo havia construído estátuas, a qual demônios estavam se alojando naquelas estátuas. Demônios enviados por outro povo estavam ali. O povo de Deus estava se contaminando com outro povo, que eles não poderiam coabitar. Eles já estavam fazendo casamento entre outros povos, e eles não poderiam fazer casamentos entre outros povos, porque era um povo separado de Deus. Agora pergunto eu a você, até quando você vai viver uma vida Cristo sim, Cristo não, Cristo sim, Cristo não, Cristo sim, Cristo não, dificuldade sim, dificuldade não, dor sim, dor não? Até quando você vai viver isso na sua vida? Até quando você vai permitir com que isso aconteça na sua vida? Meu irmão, Deus é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grandioso, que Ele ainda abre oportunidade de abrir a porta da casa dele, para com que você possa ouvir a palavra dele, para com que você possa absorver o melhor de Deus sobre a face da terra. É como eu falei, esboço, tablet, palavra que o homem mandou pregar naquele culto, é aquilo que foi pregado na célula, vai ser pregado no culto, aquilo que está sendo pregado no culto vai ser pregado na célula do Mané, do José. Isso não provém de Deus. A palavra diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem falava naquela época era o Espírito de Deus que falava com a igreja, e não o homem. E o homem começa a inverter o papel e deixa com que aconteça o quê? O homem deixa com que entre o espírito de divisão, deixa com que entre o espírito da mentira, o espírito do erro no meio da obra de Deus. E quando isso começa a entrar dentro da obra de Deus, começa a não haver mais o que, igreja? Cura, transformação. Não existia mais cura. O povo já estava caindo em calamidade, enfermidade, porque não existia mais a graça do Espírito de Deus. O povo achava que chegando a Deus e oferecendo holocaustos, Deus estaria abençoando a história deles. O povo achava que oferecendo holocaustos a Deus, Deus estaria abraçando eles e tomando. Deus não vive de holocausto, meu irmão. Nos dias de hoje, são feitos holocaustos ainda para Deus. No sentido, tá? Entre aspas, suponhamos
que você faça um propósito na casa de Deus. Você não tem que fazer um propósito como uma troca. Aprenda isso daqui. Ajudar a casa de Deus não pode ser troca. Eu tenho que mostrar para Deus que eu estou fazendo de coração. E eu acredito que quando eu faço para a casa de Deus, Deus faz pela minha casa. Eu acredito que quando eu estou fazendo o melhor para a casa de Deus, Deus está fazendo o melhor para a minha casa também. Nós não podemos deixar com que o inimigo adentre no nosso meio e com que ele comece a fazer divisão na nossa mente, porque ele entra dentro da sua mente e começa a fazer divisão na sua própria mente, e isso não provém de Deus, isso não provém do povo de Deus, isso não provém daquele que busca a Deus, isso não provém daquele que crê nas promessas de Deus. E o povo de Deus anda tão fora de si, que eles não estão vendo o que está acontecendo. Meu irmão, esse negócio de ficar com gritaria dentro de igreja, ficar falando em línguas, pulando, isso não provém do nosso Deus. O nosso Deus, Ele quer um coração aberto, um coração verdadeiro. O nosso Deus não quer gritaria, o nosso Deus não quer isso. O nosso Deus quer um louvor perfeito. O nosso Deus quer ser adorado. O nosso Deus quer ser exaltado. O nosso Deus não precisa de outros deuses na face da terra. Ele não precisa de deuses dentro das igrejas. Porque tem pessoas se endeusando, meu irmão. A pessoa começa a se endeusar. A pessoa vem, começa a ouvir a palavra, e daqui a uns dias ele já viu, não, já estou falando em línguas, eu preciso do batismo falar em línguas. Aí já começa aquele machis com tomate lá, aquela porcariada, e começa a falar naquela linguaria lá. E o que eu fico mais... Igreja. Você vai no centro de Macumba, você vê assim, ó. Você vai no centro de Macumba, você vê o cara fazendo essa guitarra. Eu estou vendo pessoas fazer isso em live, e mão para trás, e bate, o que, meu irmão? O que você está deixando entrar dentro da sua casa? O que você está deixando entrar dentro da sua alma? O que você está deixando entrar dentro da sua vida? Nós precisamos de palavra sã. Nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer que o caminho de Deus não é um caminho de confusão, não é um caminho de linguagem, mas sim é um caminho de edificação, um caminho de transformação. Sou líder, grandes coisas. Sou pastor, grandes coisas. Abre em Lucas em nome de Cristo Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 40 em nome de Cristo Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 40 em nome de Cristo Jesus. Igreja, não é fácil conduzir ministério não, viu? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você encabeçar tudo na vida não. A palavra do Senhor diz assim: muitas outras curas, ao pôr do sol, todos os que tinham, olha aqui, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Entenda uma coisa, Cristo Jesus, igreja, observa bem o que eu vou falar para vocês aqui agora, e eu gostaria com que vocês colocassem isso nos vossos corações. Cristo Jesus, ele era perseguido. Cristo Jesus era perseguido pelas suas curas, pela forma como ele falava, pela forma como ele direcionava o caminho de Deus, pela forma como ele revelava, pela forma como ele expulsava demônios. E os grandes chefes das sinagogas, os grandes mestres, os profetãos, começaram a ver em Cristo Jesus um homem que tinha capacidade de tomar o lugar de cada um deles, um homem que tinha capacidade de ganhar muito dinheiro, um homem que tinha capacidade de mudar toda a história do Evangelho. Preste bem atenção no que eu estou te falando aqui hoje, e nunca mais prego essa palavra de novo, porque Deus mandou hoje, vai ser hoje, não sai mais, porque Deus já falou, nunca mais tu traz essa palavra. Teve que ser hoje, vai ser hoje.
aqueles que estavam à volta de Cristo Jesus, dentre eles, um era do diabo. E onde Cristo Jesus ia, ele dava um toquezinho. Ele ia lá, enfiava a mão no forte de Cristo, mas ele é tão assim, ele era tão sem noção, que ele não sabia que Cristo Jesus sabia tudo quanto entrava dentro daquele alforje, quais eram as pessoas que abençoava, quais eram as pessoas que abraçavam a obra de Cristo Jesus. Mas os grandes chefes, os sacerdotes, eles começaram a ver que em Cristo Jesus existia uma grande luz, e essa luz que existia em Cristo Jesus, ela traria uma grande divisão dentro do Evangelho. E essa divisão aconteceu na cruz do Calvário, porque depois que Jesus se entregou na cruz do Calvário, se consumou o fato que eles temiam. E esse fato fez com que o quê? Com que surgissem um povo a qual levaria a palavra de Cristo Jesus, impondo as mãos, curando enfermos, transformando a vida de muitos através da imposição de mãos. E hoje Deus manda te dizer assim: quando as suas mãos forem lavadas, vocês hoje tirarão de dentro de vocês a falsidade que te aponta, e o que? Um coração limpo na presença de Deus. Mas para com que isso possa acontecer, para com que você possa orar por si mesmo, para com que você possa buscar por si mesmo, é necessário com que você pense 2 vezes antes de você vir lavar suas mãos. Será que eu devo lavar as minhas mãos mesmo? Quem acha que deve, ergue a mão em nome de Jesus. Por que o resto acha que não deve? Vocês não estão entendendo que nós estamos fazendo uma semana de campanha que fala sobre o homem da mão mirrada. Cristo Jesus cura um homem que estava com as suas mãos mirradas, que era uma lepra, sua mão direita. Esse homem era um pedreiro, e ele vivia do seu trabalho de pedreiro. E esse homem não queria mendigar o pão, e pede para com que Cristo Jesus o cure. E Cristo Jesus cura ele justamente num sábado, a qual os judeus não permitiam com que nada fosse feito naquele dia. Entenda você, igreja, em nome de Cristo Jesus, não tem dia para Deus te curar, não tem dia para você tirar as... Quando eu disse para você, pense 2 vezes antes de lavar as suas mãos, eu quero com que você passe a ser uma pessoa inteligente, sábia. Eu citei 2 coisas aqui: coração e tirar a sua falsidade. Pense 2 vezes no que você tem que fazer. Aquilo que eu falo, para quem sabe ler, um pingo é letra. Não precisa muita coisa, meu irmão. Tu tem que ser assim, ó, rápido, pum, 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 rápido. Tem que ter agilidade nisso aqui, ó. Tu tem que ter a mente muito rápida. Se tu pretende ser um pregador um dia, trazer a palavra, tu tem que ter um raciocínio muito rápido mesmo. E esse raciocínio quem te dá é o Espírito Santo de Deus. Para isso tu tem que pagar um preço. Paga um preço que você vai ter o mesmo. Irmão, Cristo Jesus, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, repreendia para que não falassem após sair, pois sabiam ser ele o Cristo. Quando Cristo Jesus chegava perto daqueles que estavam endemoniados, com a imposição de mão, muitos gritavam: esse é o Filho de Deus, esse é o enviado. E Cristo Jesus queria se manter no quê? No anonimato. Cristo Jesus não queria aparecer. Cristo Jesus não queria se aparecer, porque não era o tempo. Entenda bem o que está acontecendo aqui, igreja. Não era o tempo dele, mas hoje você está vivendo no tempo de Cristo Jesus. E hoje você pode dizer:
Cristo Jesus me salvou. Cristo Jesus mudou a minha vida. Cristo Jesus mudou a minha história. E a partir de agora eu viverei o melhor, porque Cristo Jesus se entregou na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Me dá 2 minutos em nome de Cristo Jesus. E já podem preparar aqui em nome de Cristo Jesus, que a gente já vai começar a fazer a obra de Deus. Não é fácil não, né?